Espera grávida, pelo amor de Deus. Pera aí. Um pouquinho mais, só para você, tá bom? Quem quiser pode começar aí. Eu vou então. Nonato, boa noite. Cara, a gente sabe que é um ano que o Fluminense tem muitas frentes, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Hoje era um jogo que talvez fosse, imagino até pela reação de vocês ao final do jogo, para fazer um placar mais elástico e ter uma situação mais cômoda, talvez para não forçar quem tivesse com a situação mais complicada no jogo de volta. E 1-0 talvez não permita isso, né? Como é que vocês, como é que foi a conversa de vocês depois do jogo, essa cobrança em relação a esse placar? Boa noite. Eu acho que primeiramente a gente tem que respeitar todos os adversários. A gente viu os outros resultados da Copa do Brasil, todos os times considerados grandes também tiveram jogos muito difíceis, pelo que a gente viu ali. Claro, a gente acredito que não fizemos um mau jogo, no meu ponto de vista, mas claro que a gente esperava ter uma sorte melhor, talvez na hora da definição. Chegamos várias vezes no último terço ali, não conseguimos concluir da melhor maneira. Mas, claro, é importante ganhar, né? Sempre é importante vencer. Claro, a gente tem que ajustar, a gente tem noção disso, nosso torcedor sabe disso, que talvez a gente merecia uma melhor sorte ali na definição. Você pode avaliar essa questão da cobrança da torcida? Porque o Fluminense faz um bom campeonato brasileiro, está numa parte boa da tabela, apesar da sequência de 3 jogos ali que vinha sem vitória. Hoje teve vaias na saída para o intervalo, o jogo ainda na metade, depois vaias no final mesmo com vitória. Como vocês recebem isso? O torcedor paga o ingresso para vir aqui no estádio e tem direito de fazer o que ele quiser. Quem sou eu para falar o que deve ou não fazer? Eu só acho que eu posso falar um pouco mais do meu trabalho, do trabalho do nosso time. A gente não faltou esforço, não faltou... Como eu disse, ao meu ponto de vista, a gente chegou várias vezes dentro da área dos caras, a gente teve uma má sorte, talvez, uma calma, faltou uma calma na hora de definir. É claro que a gente tem que melhorar, faz parte do futebol e a gente vai ouvir vaias, vai ouvir críticas, enfim, faz parte e a gente tem que focar mesmo no nosso trabalho para continuar dando alegria o máximo que a gente conseguir para o torcedor. Donato, queria que você projetasse já o jogo de sábado, que aí muda a chave, né? Campeonato Brasileiro, Sport, que é o último colocado, e o Fluminense começou tão bem, com 3 vitórias, depois há 2 jogos não vence no Brasileiro, um empate em casa com vitória, derrota para o Botafogo. Qual a importância desse jogo? Que dificuldade você prevê contra o último colocado? A pressão da torcida vai ser grande por uma vitória, até com um placar, se puder ser um placar maior, placar elevado, né? A gente conhece muito bem o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que não tem jogo fácil. O Sport tiveram alguns jogos aí que às vezes fica essa falsa impressão que o Sport está mal, mas quem assiste os jogos vê que o Sport teve até uns jogos decididos por erro de arbitragem aí, que às vezes definem uma partida. A gente tem que respeitar todos os jogos, independente de quem seja. A gente, se está jogando com um time do G4, está jogando com um time que está no Z4, independente. Todos têm qualidade, porque são clubes de Série A. E a gente tem que ter essa ciência. Agora é descansar, começar a pensar a partir de amanhã, ver como a gente vai se preparar para esse jogo. Ainda não vimos nada do esporte, mas acredito que amanhã a gente já começa a falar sobre isso. Renato, fala um pouco sobre esse seu momento. Você começou o ano, ainda com a comissão técnica anterior, tendo poucos minutos, né? Você teve poucas oportunidades de jogar. E aí, acho que com a chegada do Renato, isso muda um pouco para você, você começa a ganhar mais espaço, tem algumas oportunidades e aproveita muito bem essas oportunidades, né? Como é que está para você, pessoalmente, esse momento, especialmente um ano que você está no último ano de contrato? Eu sempre, desde que eu vesti a camisa do Fluminense, eu trabalho pro Fluminense, né? Independente de quem esteja no comando, eu trabalho pro Fluminense, eu defendo essa camisa. Desde o começo do ano eu venho trabalhando, dando o meu melhor nos treinamentos. Uma comissão tem uma opinião, outra tem outra. Isso faz parte do futebol, a gente respeita. O importante é estar sempre pronto, né, para quando tiver a oportunidade. E felizmente o Renato me proporcionou isso, essa minutagem, e eu consegui aproveitar da melhor maneira possível, porque eu sempre estive preparado, independente da situação que eu vivia. Tudo bem? Pode? Pode. Eu quero falar dessa vitória importante com o seu gol e que você travou um duelo com o Matheus Alves, que é um goleiraço, fez várias defesas e conclusões suas, e você acabou fazendo um gol de pé direito e numa posição em que a gente viu você hoje um pouco mais centralizada, às vezes caindo pela ponta,
seu normal e muitas vezes chutando um pouco mais para dentro. Foi um pedido do Renato Gaúcho para que você jogasse dessa forma? Fala de seu gol também importante. Boa noite. Falar do jogo, eu sabia que ia ser difícil, mas entendi uma derrota doída no clássico, mas a gente tem que saber que levantar a cabeça, trabalhar mais para poder não se repetir. E hoje a gente trocou isso na cabeça, sabendo que ia ser difícil, mas tentando pressionar a equipe adversária o tempo todo para poder fazer logo o gol. A gente sabe que a gente pegou nas finalizações, a gente foi nas 20 finalizações, né? O goleiro dele pegou uma bola que podia ter entrado, mas enfim, voltar a trabalhar para poder não repetir o que a gente repetiu contra o Botafogo. Só fala do lance do seu gol de pé direito, um pouco mais centralizado. A gente sabe que o time deles já baixou um pouco e o Renato mandou eu fechar para ter a passagem lateral, e isso eu consigo fazer bem, né? Ainda pegou um lateral que vai muito, e eu fico feliz pelo meu jogo e pelo gol também. Porque fala um pouquinho do seu momento no sentido de concorrência grande nesse momento da temporada e a torcida pediu muito por você, vem pedindo muito por você, e hoje você foi titular e hoje você fez um gol e ainda comemorou com eu estou aqui. Não, isso aí né, eu diria que é negócio de crítica da torcida, mas enfim, não era para torcer isso aí, eu cortando logo. Estava tendo umas chances que eu não sou acostumado a perder, mas isso é do momento, na hora do gol, sabe? E sobre sobre o Renato ter me colocado hoje, eu venho trabalhando bastante, como ele fala antes, ele fala sempre que vai sempre mexer no time, e a gente que não está jogando, tem que estar sempre preparado para poder entrar e dar conta do recado. Então hoje eu fui feliz pelo gol e pela vitória. Como é que estava essa sua ansiedade para ser titular? Porque você estava no grupo que foi lá para o Chile, né? Que era o grupo que o Renato não viajou. Contra o Botafogo, o Renato trocou os pontas, acabou não escolhendo você. Hoje você foi titular, faz o gol. Vou até repetir o que a Aline fala, a comemoração do eu tô aqui também. Era um pouco dessa ansiedade de ter logo essa oportunidade? Não, como eu acabei de falar, eu venho trabalhando. Como eu falo, o Renato mexe muito no time. Enfim, ele sempre vai falando que tem que estar bem preparado, porque na hora a camisa chega, sempre ele fala no vestiário e a camisa vai chegar para jogar. Então eu venho trabalhando dia a dia. Quem viajar, quem não viajar, sempre tem que estar ligado o tempo todo. Então, como você falou, viajou time reserva. Com o Renato não existe time reserva. Eu fui defender o Fluminense. Se ele me levar para a Bolívia, eu vou também. Eu estou aqui para defender o Fluminense, independente de que for jogar ou não. Titularidade, eu vou trabalhando, vou cruzando meu espaço. Quem ele for colocar, vai estar bem servido. Ô, Keno, vocês tiveram a oportunidade de conversar com o Cano, saber como é que ele tá? A gente viu que ele saiu meio que sentindo bastante ali o joelho. Agora que cheguei no vestiário, eu não vi ele, cara. Isso aí não posso falar que eu nem vi ele. Você falou que, como você falou, foi um jogo que o Fluminense teve grande volume, foram 26 finalizações do Fluminense contra 9 do adversário. Como manter a tranquilidade? O seu gol saiu aos 35 do segundo tempo. Como manter a tranquilidade e controlar a ansiedade para esses jogos de mata-mata, que esses gols podem fazer falta lá na frente, para não fazer esses problemas de finalização, controlar. E lá na frente o Sul-Americana, Copa do Brasil, pode fazer falta. Então, como controlar essa ansiedade? É caprichar mais, né? Sabe que a gente, como você falou, foi mais de 20 finalizações e o goleiro também dele foi bem, a gente tirar o mérito do goleiro dele. Mas, como eu falei, a gente tem que trabalhar mais, ver o que está fazendo de errado também, porque a gente teve um momento que a gente deu um pouco de contra-ataque para eles. É uma coisa que o Renato sempre vem falando que tem que atacar marcando, a gente também não pode dar essa brecha para o adversário, que se pegar um time mais qualificado, eles podem matar. Então a gente tem que atacar, saber defender e, como eu falei, a gente tem que trabalhar mais e ir para frente. Eu quero só mais uma última pergunta para terminar. O Fluminense vem de 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, apesar de fazer uma boa campanha. O que representa esse jogo contra o Sport, que é o último colocado do campeonato, não ganhou ainda, e o jogo é no Maracanã, no sábado, é a oportunidade do Fluminense retomar aquele caminho que iniciou o Campeonato Brasileiro tão bem? É isso, o Renato vem batendo na tecla, né? Que a gente não pode repetir o resultado ruim que a gente fez. Isso aqui sábado vai ser muito difícil contra o Sport, não é porque ele não venceu que vai chegar aqui vai ser mole, não vai ser um jogo muito difícil, que a gente possa também estar bastante concentrado, que a torcida venha poder apoiar a gente para a gente poder sair com a vitória. Valeu.